Oi, gente, eu sou a Bruna. E eu sou a Isabela. Bom, e a gente se conhece já há um bom tempo. A gente já passou por muitas experiências juntas no mundo da dança e um pouquinho do teatro também. A gente decidiu seguir a mesma profissão, só que de maneiras bem diferentes, assim. Eu fiz graduação de teatro aqui em São Paulo, Brasil. E a Isa está fazendo graduação de teatro Califórnia, Estados Unidos. Enfim, aí com isso a gente decidiu criar um canal pra trazer algumas das coisas que a gente já viveu junto, pra contar um pouco das nossas experiências dentro desse mundo, porque a gente é muito parecida, mas as experiências são completamente diferentes. E aí hoje a gente veio trazer, acho que a coisa mais importante, que é a questão das faculdades. Você que já foi guerreiro o suficiente para escolher fazer uma faculdade de teatro, como é que você faz essa faculdade aqui no Brasil e como que essa faculdade é feita lá nos Estados Unidos, porque é totalmente diferente. Né? Em especial, a gente vai falar sobre a questão da grade horária nessas duas faculdades. Eu faço o curso de Theater Arts na Orange Coast College, que não é uma universidade, é um college. Mais pra frente a gente vai falar um pouco das diferenças disso. Lá nos Estados Unidos, principalmente nos colleges, nas universidades é um pouquinho diferente. Você escolhe as suas aulas. Então, pro curso de teatro, que é o meu, você tem as aulas padrões para você se graduar. Fora as aulas padrões do curso, você tem as aulas de matemática, ciências, uma biologia, uma humanas, tipo uma de cada área. Só que o que acontece? Você tem meio que uma lista das aulas que você tem que fazer, só que você monta o seu horário de acordo com o seu dia a dia. Por exemplo, no semestre passado eu peguei aula de dança, de hip hop, de jazz, já peguei aula no curso de surf. Então assim, você pode escolher dentro de todas as áreas. Isso é uma das piores e melhores coisas, porque ou te atrapalha muito você que ia se formar em 4 anos, se forma em 8, sei lá. Pode se perder, né? Você pode se perder, exatamente. Ou você consegue organizar direitinho e acrescentar várias aulas diferentes. E no fim, às vezes, até pegar um duplo diploma ou algo assim. Isso é uma possibilidade muito legal de ir lá. Mas no college é desse jeito. Então, eu me formei na Escola Superior de Artes Célia Helena, mais conhecida como Célia Helena ou só Célia mesmo. Então, no Célia não tem nada disso aí, você não escolhe suas aulas, tem uma grade horária pronta. Então, eu fiz o período matutino, então, tipo assim, as aulas começavam às 8h15 e elas iam no máximo até 1h da tarde. Só que várias outras matérias ao longo do semestre você vai percebendo que exige que você fique depois da aula para ensaiar com o seu grupo de ensaio ou que você chegue antes da aula para ensaiar. De qualquer jeito, em relação à matéria, tem 3 matérias que ao longo dos 3 anos de graduação, bacharelado, permanecem, que é prática vocal, prática corporal e interpretação. Interpretação é tipo a matéria mais protagonista, Então, cada matéria mais ou menos tem 1h30, de 1h30 a 2 horas de aula. Interpretação é de 3 horas a 5 horas de aula. E além dessas, tem muitas outras matérias que vão mudando a cada semestre. Tem de visagismo à produção, dramaturgia à pedagogia teatral. Uma coisa que eu acho legal de comentar é que a matéria de interpretação, cada semestre a gente recebe um diretor diferente, um professor, né, lá do Célia. Então você aprende a ser dirigido, aprende formas de montagem totalmente diferentes a cada semestre, porque varia de acordo com o professor. Sempre a cada semestre a turma monta uma peça, faz um exercício cênico, como eles gostam de chamar. De resto, eu acho que tem atividades extracurriculares no sentido de, tipo, núcleos experimentais, núcleo experimental de corpo, núcleo experimental de voz. Tem mostras de trabalho, tipo o EPA, lá eles chamam de encontro de propostas artísticas, que aí é livre, vai você sozinho, vai você com seus amigos, levar o que você quiser de proposta. Como a Bru falou, ela já se formou e eu ainda, muito no começo, eu entrei no semestre passado.
em agosto de 2019. Então eu tenho pouca experiência, querendo ou não, dentro, por mais que eu tive muita experiência de pesquisa e de... Enfim, eu passei em outras faculdades, mas eu fui pra essa. Dentro das aulas que eu peguei de artes cênicas em si, eu peguei uma aula de atuação, que nessa aula, como eu te falei, que várias pessoas podem pegar, tinha pessoa de curso de engenharia, tinha gente de curso de odonto, medicina, business, tipo, de todos os cursos. Então, assim, como era uma aula de princípios, era Principles of Acting, algo parecido, assim. Era muito legal porque você aprendia a lidar com outras formas de pessoas e com outros tipos de, enfim, características e tal. E pra mim foi uma aula muito legal porque eu aprendi muito, assim. Eu tive algumas aulas de teatro aqui no Brasil, eu já fiz 6 meses de belas artes, fiz alguns cursos de teatro e é muito diferente a estrutura do curso numa aula de principiante, assim. Porque muitas coisas que eu aprendi lá, eu em, sei lá, 6 anos de teatro, 7 anos de teatro, não sei ao certo, não tinha aprendido até hoje, sabe? Muitos exercícios, muitas dinâmicas. É óbvio que vai variar se eu for pra Europa, se eu for pra Austrália, vai ser completamente diferente. Mas eles sabem lidar com todo tipo de gente. E eu acho que isso é muito importante. Mas enfim, dentro das aulas do curso, as que eu peguei foi essa. E esse semestre agora, que teve a pandemia, eu peguei uma aula muito legal, que é uma aula que chama Touring Production, que a gente faz uma produção e leva em tour. Nossa. Então, é muito legal. E a gente leva em tour normalmente para os high schools de volta, porque é onde o nosso diretor tem contato. E algumas vezes para teatros, para companhias, para faculdades também. Só que a hora que tava pronto, que a gente ia fazer o primeiro ensaio aberto da nossa peça... Coronavirus. Uma coisa que eu senti muito lá e que aqui eu não senti na minha experiência na Belas Artes é que você é muito um indivíduo. Você é você. Eu sou a Isabela e a Isabela vai ter um horário com o professor para estudar, para ter uma direção particular. A Isabela vai ter a atenção direcionada, mas não é só a Isabela, todos dentro da sala de aula, pelo menos nos cursos de teatro e na minha faculdade, são dessa forma. Aqui também tem uma questão que, diferente das outras faculdades, o professor da sua classe de teatro, ele sabe muito bem quem é você. Então não é uma aula de cálculo que talvez o professor não saiba direito quem é você. Não, na aula de teatro, seja de corpo, de música, de voz, de qualquer coisa, eles sabem muito bem quem é você, eles sabem muito bem os seus limites, suas dificuldades, às vezes você vê que eles propõem desafios pra você, então eles conhecem muito bem quem é você. Tanto que no Célia, muitas avaliações semestrais para fechar o semestre eram conversas individuais com o professor, e o professor super te dando um retorno, assim. Então você vê que eles estão atentos com você a todo momento, assim. Mas enfim, lá nos Estados Unidos, o estilo de colegial é muito diferente do nosso estilo de colegial. Já tá aí, né? A diferença já começa antes. Eles podem escolher as aulas no colegial, eles podem direcionar o caminho deles. Então, a hora que chega na faculdade, a gente aqui no Brasil já tá muito mais preparado por conta das aulas que a gente teve no colegial. A gente já teve matemática obrigatoriamente, já teve português, literatura, biologia, ciências, física, enfim. E lá não, eles podem escolher. Então, quando chega na faculdade, é obrigatório. Isso em todos os tipos de faculdade, desde university até college, na Califórnia, no Texas, enfim. Você precisa fazer no mínimo 1 ano de matérias básicas, que são matemática, biologia, inglês, tem 2 aulas de inglês que você precisa fazer, tem algumas aulas certinhas que você precisa fazer de cada matéria. E dentro dessas matérias gerais, você pode escolher as aulas específicas. Eu escolhi a dos macacos porque era a única que tinha disponibilidade dentro do meu horário.
E eu não sabia que era sobre macaco, só que eu já tava lá, então eu falei, vamos. Então, não é as mil maravilhas que a gente vê por aí. Tudo isso, obviamente, depende do lugar que você faz, porque eu passei na New York Film Academy, por exemplo, e lá eles não têm tanto foco no General Education. O General Education deles é um pouco menor do que umas faculdades mais tradicionais, porque ela é uma faculdade mais focada. Mas ainda assim tem General Education, no mínimo uma matemática. E um inglês tem dentro da faculdade. É, total diferente. Uma característica da faculdade de teatro é que, diferente das outras faculdades, você vai gastar mais tempo com ensaios fora do período de aula do que em casa estudando. Claro, tem matérias teóricas sim, você vai ter que estudar para história, você vai ter que estudar para história do teatro, história da arte, sim, mas exige muito de você na prática. Você vai ter que ficar muito tempo lá ralando, passando cena, passando texto. Sim, você às vezes vai ter que virar à noite decorando texto, mas artista gosta disso, né? Não tem problema. Mas são faculdades que exigem muito da nossa presença a todo momento. Tem uma coisa que não muda, porque é do teatro, é a questão do ensaio. E tempo extra sempre existe. Então, até na minha aula de principiante... 24 horas por dia, querido. Se você faltar no ensaio, a gente te odeia. Aquelas... Exato. Na minha aula de principiante, que tinha pessoas que não eram nada a ver com o curso, ensaiar, e o professor exigia que a gente montasse uma grade de ensaio com os nossos parceiros de cena e apresentasse a grade de ensaio pra ele. Então, assim, sempre vai existir. Sempre vai ter ensaio, se você quer fazer arte, no geral, enfim, qualquer tipo de arte é assim. Se não teve ensaio, o professor vai perceber. Ele percebe. Tipo, vai. Pô. Diretor não tem papas na língua, filha. Não tem. Então, você vai ouvir. Se não tiver ensaio, eles vão perceber. E... Exato. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações sejam úteis. Porque quando eu fui fazer a minha escolher fazer faculdade de teatro aqui em São Paulo, eu tinha muitas dúvidas, eu tinha vontade de fazer faculdade fora, então eu nunca tive alguém para fazer essa comparação. Então acho que isso é válido, estamos deixando aqui para vocês a nossa experiência. Espero que vocês gostem. Além disso, se vocês tiverem ideias de vídeo, dúvidas, qualquer tipo de dúvida, a gente planeja fazer um vídeo respondendo as dúvidas que a gente não responder nos vídeos. E a gente vai falar mais sobre as questões da faculdade. Tipo, hoje foi mais focado em grade horária, mas futuramente a gente vai falar sobre o processo seletivo das faculdades, infraestrutura e etc. Fora isso, a gente vai falar um pouco sobre figurino, sobre dança, a gente planeja trazer coreografias. Bastante coisa de dança. Trazer algumas experiências, porque a gente já viajou algumas vezes juntas pra fazer aulas, pra conhecer lugares das nossas áreas e musicais, enfim. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, alguma pergunta, qualquer coisa, eu tô morrendo de vergonha. Beijos!